Oi, meu nome é Casey e eu vou apresentar um pouco o nosso banner, né, do projeto de saúde coletiva sobre traumatismo craniano encefálico. E eu vou falar um pouquinho para vocês sobre, eu vou apresentar o nosso banner, né? Então, eu vou começar aqui pelo resumo, né? Que o intuito desse trabalho é levar informação sobre o traumatismo craniano, quais são as formas, né, os acidentes mais recorrentes, a forma de acidente mais recorrente, né, que acontece, o que mais causa, né, traumatismo craniano, as sequelas e o pós-trauma, né. Então, a metodologia utilizada foi pesquisa bibliográfica, né. A pesquisa bibliográfica, a gente pesquisou em outros artigos científicos que falavam sobre traumatismo craniano aí, para a gente poder discorrer um pouco mais sobre esse assunto. Na nossa introdução, seguindo aqui, a gente tem, né, o traumatismo craniano. Então, o que que é? É uma lesão no crânio causada principalmente por uma força externa, geralmente um golpe violento na cabeça, que provocam sérios danos ao cérebro, né, como contusão cerebral e até mesmo coágulos sanguíneos. Então, os fatores, eles são sempre externos, né, queda, pancadas, acidentes de trânsito, são muito recorrentes aí, comuns, que acabam causando esse traumatismo craniano, né? E pode ocorrer alterações anatômicas no crânio, como fraturas, laceração no couro cabeludo, né? Dentre diversas outras coisas, né, que podem vir decorrente desse trauma. Logo em seguida, aqui a gente tem os nossos objetivos. Então, o objetivo do trabalho, ele é desenvolver o conhecimento e passar informação. O objetivo específico é analisar o aumento do traumatismo craniano nos últimos anos, analisar a faixa etária mais afetada e, dentre os tipos de traumatismo craniano, quais são mais recorrentes. Dentre os acidentes, né, quais que são os mais recorrentes, né, o que causa aí. Sobre a metodologia, no começo, né, eu expliquei, a nossa metodologia é o estudo de caso, a pesquisa bibliográfica, com o intuito de produzir conhecimento a respeito do traumatismo craniano, né, e esse conhecimento pode ser usado como referência teórica para a compreensão das situações que parecem, né, similares aí a um trauma. Então, a gente pesquisou em outros trabalhos, né, com o título Traumatismo Craniano Encefálico, dentre as causas, para entrar mais, saber a fundo sobre o assunto, né. Então, o desenvolvimento desse trabalho, a pesquisa ela foi realizada através de artigos científicos, com o título, né, Traumatismo Craniano Encefálico, e a gente pesquisou sobre vítimas de traumatismo craniano e as alterações da enfermagem, o que acontece de pessoa para pessoa, hematoma, e enfim. A gente também, seguindo aqui, a gente tem os resultados, né? Então, a Bahia computou o maior número de internações e logo em seguida a gente tem o Ceará, que é o segundo estado do que mais computou acidentes, né, internações por traumatismo craniano encefálico. Isso dá 48,8% dos casos nos estados do Brasil. Mas o caso de mais incidência que cresceu muito foi no Maranhão, então esse percentual aumentou muito no estado do Maranhão, teve um aumento de 142,2%, né, em 11 anos. Aí, dentre esses 11 anos, a Bahia e o Ceará ficaram em primeiro, a Bahia, o Ceará em segundo e o Maranhão aí, então, dos últimos 11 anos, aumentou, né, 142,2% desses acidentes. Em relação ao sexo, a maioria das internações acabam sendo do sexo masculino, né? E aí a gente tem 78,9% dos casos, né, sendo aí masculinos. A nossa consideração final é que a gente observou um fato curioso no nosso estudo, que de todas as faixas etárias, as vítimas eram por acidente de queda,
né? Então, diretamente ligada à queda. Ao contrário do que a gente imagina, né? Que seja acometida aí por um acidente de trânsito. Na verdade, o maior caso de traumatismo craniano encefálico é realmente a queda. Então, da idade entre 21 e 60 anos é onde ocorrem essas quedas, né? Então, mais de 50% das vítimas de acidente de trânsito que tiveram, né, esse trauma não faziam uso de EPI. Então, a gente consegue saber, né, que o EPI ele é o maior causador aí de proteção do traumatismo, né? Então, para que aconteçam as quedas, né? Então, mais de 50% das vítimas de acidente de trânsito que tiveram, né, esse trauma não faziam uso de EPI. Então, a gente consegue saber, né, que o EPI ele é o maior causador aí de proteção do traumatismo, né? Então, para que aconteça uma melhora no atendimento pré e intra-hospitalar, é necessário realizar campanhas educativas, né, que incentivem o uso desse equipamento, né, para conscientizar sobre a importância, né? Então, aí fica que é essencial o uso de EPI e que ele salva vidas, já que ele é o que mais protege de acidentes de trânsito, das quedas no geral, que pedreiros, né, engenheiros civis, engenheiro de obras, né, pedreiros que usam trabalham bastante aí com altura, né, e os acidentes de trânsito, né, os motoqueiros, né, que acontece bastante acidente de trânsito, estão menos protegidos. Então, com seus EPIs, eu acredito não, né, comprovado que essas pessoas estariam muito mais seguras se elas fizessem o uso do capacete, né, que é um EPI bastante importante da nossa segurança. Então, esse foi a nossa apresentação, né, falando um pouquinho sobre o traumatismo craniano do nosso trabalho de pesquisa de saúde coletiva.